Vamos ao primeiro convidado de hoje, porque ele já está pronto para falarmos aqui. Eu agradeço a participação, nós agendamos essa entrevista praticamente em cima do horário, é um assunto muito importante, e nós vamos falar agora sobre algo que diz respeito às famílias das pessoas que têm câncer, aos pacientes, aos que se envolvem com essas pessoas e se importam com elas, porque nós temos informações recentes referentes ao Estatuto da Pessoa com Câncer, e essa informação, inclusive, pelo que eu vi, ela foi divulgada na semana em que ocorre o Dia Nacional de Combate ao Câncer, que é o 27 de novembro. É considerado um avanço importante. E para sabermos sobre isso, o Dr. Álvaro Machado participa de novo do programa aqui, médico oncologista do Centro de Tratamento do Câncer, do CTCAM em Passo Fundo. Dr. Álvaro, muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez e para um assunto também importante como nas outras ocasiões. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Ana. Obrigado por mais uma oportunidade de conversarmos, não é? Realmente uma notícia muito boa, muito importante, e que é uma busca de longa data, não é? Capitaneada pelo Oncoguia, que é uma ONG de proteção, de defesa dos direitos do paciente com câncer. Nós participamos de uma forma direta também, através da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e este projeto acabou sendo aprovado, não é, como lei, chamada de Estatuto do Paciente com Câncer. É um conjunto de normas que traz benefícios e garantias ao paciente com câncer, desde questões como diagnóstico, programas de diagnóstico precoce, rastreamento precoce da doença, tratamentos mais atualizados, direitos, assessorias jurídicas e de outras necessidades, além de todo o cuidado multiprofissional do paciente com câncer, como fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, psicologia, envolve todos estes aspectos, o que a gente chama da jornada do paciente com câncer, né? Desde o seu diagnóstico até o seu tratamento definitivo ou, eventualmente, né, até os cuidados terminais que estão incluídos nesse estatuto, que dá acesso aos pacientes não só ao tratamento da dor, mas aos cuidados deste paciente na situação dita terminal. Isso foi um grande avanço. Nós tivemos um artigo que foi rejeitado pelo presidente, que especificamente falava sobre os tratamentos mais efetivos, mais eficazes para o tratamento do câncer. Este artigo foi, como é que a gente chama? Agora esqueci. Como? Vetado. Vetado, exato. Muito obrigado. Então, Ana, este veto, ele pode gerar algumas dúvidas, e esse veto volta ao Congresso para sanção ou derrubada, não é? Nós estamos trabalhando para que o veto seja derrubado. Mas, independente dessa situação, que pode se tornar importante ou não, nós temos na lei aprovada o que fala que os pacientes têm direito ao melhor tratamento. Então, eventualmente, isso pode não ser uma coisa assim tão importante, vai depender muito das interpretações, não é? Mas, de uma forma geral, esse arcabouço legal traz uma segurança maior aos pacientes que agora vêm enfrentando a doença e que no futuro venham a enfrentar. As mudanças, quais foram, doutor Álvaro? O que a gente pode informar as pessoas que não têm muito conhecimento de como vai ser as alterações, o que vai acontecer? Bom, assim, eu diria que é uma lei que ela é necessária porque nós estamos no Brasil, não é?
se nós não estivéssemos no Brasil, provavelmente não seria uma lei necessária. Nós tivemos várias leis que foram, digamos assim, garantias de pacientes com câncer. Acho que os três maiores exemplos e avanços que aconteceram, em primeiro lugar, foi a garantia de reconstrução de mamas no serviço público. Virou lei. Infelizmente, nós não temos essa disponibilidade em todos os serviços públicos que tratam câncer, ou câncer de mama especificamente, em que se disponibilize a reconstrução das mamas, não é? Mas isso já é uma lei. Depois nós tivemos a lei do direito à mamografia, onde todas as mulheres têm direito, por lei, a partir dos 50 anos, de fazerem sua mamografia anualmente. Mas também existe uma dificuldade imensa em a gente implementar isto na prática, mas existe essa garantia. Se nós recorrermos, nós temos ao nosso lado uma decisão judicial favorável. Não é? Terceiro foi a lei dos 60 dias, aonde se estabeleceu o limite de 60 dias para início do tratamento após o diagnóstico de câncer para qualquer pessoa, não é? Isso também temos dificuldades, mas isso fez com que os serviços públicos que atendem o SUS tentassem se readequar e implementar de uma forma efetiva. É claro que não é uma questão de boa vontade ou de má vontade, é uma questão de demanda e de disponibilidade de recursos, não é? Mas existe uma lei que nos garante o início do tratamento em até 60 dias após o diagnóstico. E agora nós temos esta lei mais abrangente, mais complementar, mais integral com relação às necessidades do paciente com câncer. Então, além dessas situações que eu citei, ela nos traz o direito ao atendimento psicológico, fisioterapêutico, nutricional, todos os serviços de reabilitação, o acesso aos medicamentos, às cirurgias, aos procedimentos necessários e também os cuidados outros do paciente com câncer, que são a dor, o suporte emocional e os cuidados de fim de vida. É tudo muito importante. O senhor falava sobre essa demanda, doutor Álvaro. É uma demanda que muitos falam, uma demanda reprimida, que daqui a pouquinho é que vai realmente surgir em razão desses meses todos de pandemia. Qual é que é a realidade que o senhor está sentindo nesse momento, como oncologista? Sim. Bom, Ana, nós temos duas situações que se somam, duas situações desfavoráveis que se somam hoje. A primeira situação que é desfavorável foi que, em 2016, se não me engano, foi aprovado o congelamento dos gastos governamentais, onde o budget, né, o volume, o orçamento do SUS foi congelado e corrigindo pela inflação. Nós entramos num período de crise econômica, onde muitas pessoas, a gente fala em milhões, deixaram de pagar o seu seguro-saúde e foram buscar os recursos no SUS. Então, era mais gente buscando os recursos congelados, ou seja, dividindo por mais gente um bolo congelado de financiamento. E, por terceiro, nós tivemos um gasto muito grande na pandemia com os cuidados contra o Covid, não é? E um represamento, um atraso nas consultas, nos exames e nos diagnósticos de câncer em 2019 e 2020, que está se refletindo agora. Então, nós temos mais pacientes que deveriam ter sido distribuídos por um período
não é de 1, 2 anos, que vão aportar agora e nos próximos meses com necessidades mais urgentes, porque são diagnósticos mais tardios. É um quadro angustiante. Algo mais que o senhor gostaria de falar a respeito desse assunto nesse momento? Bom, não vamos falar... Isso é muito boa, não é? Que foi a aprovação do Estatuto, e isso deve ser comemorado por todos nós, não só por quem tem câncer, porque eu falo habitualmente, não é? Após nós passarmos dos 50 anos de idade, nós temos 2 grandes causas mortes. Doenças cardiovasculares e câncer. Então, é bom que a gente tenha esse arcabouço que nos proteja ou que nos permita brigar por condições melhores de tratamento, não é? Para todos nós. E também porque isso todo mundo hoje conhece, familiar, vizinho, amigo, eventualmente que tenha ou que tenha tido o câncer e tenha se tratado ou necessite de tratamento. Essa é a grande parte, essa parte boa. Eu estava te ouvindo antes de entrar ao vivo, não é? Aonde falaste sobre o Novembro Azul, né? E o câncer de próstata. Então, eu gostaria só de deixar mais esse recado para os nossos ouvintes, para os teus ouvintes. O Novembro Azul, ele começou com o câncer de próstata. O câncer de próstata é o mais comum entre os homens quando a gente não considera câncer de pele. E o câncer de próstata, ele tem mais do que 65 mil diagnósticos por ano no Brasil. E são bem mais do que 16 mil mortes por ano. Ele é alta incidência, mas ele não mata muito. Mas ele não mata muito porque a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, não é? E o diagnóstico precoce significa para todo mundo, para todos os homens, não é? Para todo mundo que tem próstata, fazer o seu primeiro exame aos 45 anos de idade. E, além de ser examinada a próstata, fazer o examezinho de sangue chamado PSA, que é o antígeno prostático específico. Essa combinação do examezinho de sangue e o que o urologista consegue identificar da próstata e a sua história anterior, tanto familiar quanto eventualmente de doenças, vai estabelecer os critérios de quanto em quanto tempo ele deve repetir esses exames. Não existe uma regra que sirva para todo mundo, mas a gente recomenda aos 45 que todo mundo faça a primeira avaliação, e a partir daí vai se estabelecer a rotina individual, não é? Mas não é só o câncer de próstata, nós temos um segundo câncer, que é o terceiro câncer mais comum entre os homens no Rio Grande do Sul, que é o câncer do intestino grosso. Ele é o segundo entre as mulheres e é o terceiro entre os homens. E esse também é um câncer que tem diagnóstico precoce. A gente fazendo o exame, a pesquisa de sangue nas fezes, todos os anos, fazendo o exame de sangue nas fezes, todos os anos, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, não é? E para aquelas pessoas, a partir dos 45 anos de idade, e para aquelas pessoas que têm acesso a exames mais sofisticados, como a colonoscopia, que é a endoscopia do intestino grosso, fazer o primeiro exame aos 45. A partir desse exame, então, sendo normal a colonoscopia, ela pode ser repetida a cada 10 anos, tamanha segurança que o exame nos dá. Já o exame de sangue nas fezes deve ser feito anualmente. E o terceiro câncer que eu gostaria de falar, que é o câncer de pulmão, que é o segundo mais frequente entre os homens, é o segundo que mais mata mais que o câncer de próstata, não é? E o câncer de intestino mata tanto quanto o câncer de próstata, apesar de ter quase 1/3 da sua incidência. Tá? Então, a gente deve fazer o diagnóstico precoce. Para o câncer de pulmão, nunca fumar, não fumar.
E quem fuma, pare de fumar. A qualquer momento da vida vale a pena parar de fumar, não é? E para aquelas pessoas que são tabagistas há longo tempo, 20 anos, e que fumam uma média de uma carteira de cigarro por dia, essas pessoas devem procurar os seus médicos e devem fazer uma tomografia computadorizada uma vez ao ano. Tá? Permite o diagnóstico precoce e maior chance de cura se eventualmente tiver o câncer de pulmão. Era isso. Tá? Te agradeço imensamente, Ana, tá? Pelo convite e a oportunidade de conversarmos. Eu que agradeço, doutor Álvaro, pela participação hoje mais uma vez aqui, com essas informações que são importantes para as pessoas em geral. Nós estamos aqui à disposição. Um ótimo fim de semana ao senhor. Obrigado. Para você também e para os seus ouvintes também.